Na sequência, nós vamos fazer hoje diferente, um bate-papo aí a respeito desse assunto tão importante que é o capítulo 18 da Gênesis, né? Os tempos são chegados. Importantíssimo nós avaliarmos algumas coisas a respeito. Vamos lá, então. Então, que possamos todos acerenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscar no esforço nos mantermos tranquilos. Vamos trazer a imagem do Mestre Jesus para dentro das nossas telas mentais e rogar dele, do seu amor, da sua misericórdia, que ele possa estar nos envolvendo, enviando todos os recursos necessários para que nós possamos alcançar o êxito desse estudo, dessa conversa, sempre pautados no seu Evangelho. Que ele nos abençoe, abençoe o lar de cada um que está nessa conexão, que todos possam sentir a sua presença nesses momentos. Que assim seja. E a mensagem do Evangelho escolhida para que nós possamos inaugurar a noite de hoje é no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Por uma questão de tempo eu não vou lê-la na íntegra, mas ressaltar os pontos que servem já de introdução para o assunto que vai ser abordado aqui na noite de hoje. É uma mensagem do Espírito Erasto, Paris, 1863, intitulada Missão dos Espíritas. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. As revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe ofereceres. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se da decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda.
Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória de seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão distribuídos. Como foi dito, eu não, por uma questão de tempo, a gente não leu a mensagem na íntegra, e de uma maneira bastante sintetizada, ela vem nos convidar, a fazer essa reflexão de assumirmos o nosso papel enquanto espíritas, diante das vivências, que a gente tem chamado a experimentar, e principalmente mostrar qual é a postura, qual é a conduta que o espírita ele tem que possuir diante desses aprendizados. Mas de forma bastante aprofundada, bem mais aprofundada, a partir de agora, através das nossas conversas, a gente vai ter a oportunidade de perceber qual é a verdadeira postura, qual é o verdadeiro entendimento, qual é a verdadeira ação que todo espírita deve ter. Com a palavra, o Evandro. Possamos trazer então, no nosso coração o Evangelho da noite, bem selecionado, sabemos nós, da importância da tarefa que cabe não apenas aos espíritas, evidentemente, embora a mensagem seja direcionada a eles. Entendemos que trabalhadores da última hora, todos nós que nos encontramos no presente momento no planeta, estamos destacados para cumprir com um propósito elevado, que é justamente o propósito de transformação. Já não é segredo para quase ninguém de que, de fato, os tempos são chegados, como anunciados outrora. Os ensinos, que nos chegam de todas as latitudes, de todas as nações, em diversas culturas, é que assim como ocorre na natureza, nestes ciclos de transformação e evolução, também a humanidade, enquanto organismo vivo, se transforma. E chegam momentos de maturação, como acontece individualmente com muitos de nós, em que temos a nossa maturação ao longo do tempo e vamos melhorando dia a dia nos nossos estudos, nas nossas profissões, nas nossas relações familiares, com casamento, com filhos. Também nós, enquanto humanidade, vamos atravessando esses ciclos para evoluirmos e atravessarmos transformações necessárias. E um deles chegou agora. Eu vou dar uma lida na introdução, que considero bastante importante para situar o nosso, hoje, debate, esse painel triplo, onde cada um de nós estará colocando à luz da Gênese, do capítulo 18, os tempos são chegados, o que já estava previsto e de que forma os espíritos amigos transcreveram essas mensagens através de Kardec. Então nós teríamos aqui no início o sinal dos tempos. Os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Elas não têm nenhuma importância aos olhos de alguns, mas é uma expressão evidentemente forte para a maioria dos crentes,
Elas têm alguma coisa de mística e sobrenatural que para alguns pode parecer que não é, de fato, uma grande transformação. As interpretações podem ser duplas. Duas interpretações são errôneas. Uma que implica na negação ou na descrença, e outra que estas palavras acabariam por anunciar uma perturbação das leis da natureza e não o seu cumprimento. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descartar toda a ideia de um capricho inconciliável com a sabedoria divina. E, em segundo lugar, se a nossa época está de fato marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Então nós podemos de início entender que as previsões, elas não são de uma forma ou de outra calcadas num misticismo, num final de mundo de uma humanidade onde morreremos todos com catástrofes, mas acima de tudo uma transformação moral, uma transformação que exige de cada um de nós um esforço e entender a gravidade do momento, mas acima de tudo a oportunidade bendita que cada um de nós temos. Denis, você quer aproveitar e colocar para nós? É interessante, né, que é pontuado aí essas duas ideias que se colocam no extremo, daqueles que ainda se mantêm céticos para essas questões, para toda essa transformação que vai atingir a todos, e também daqueles que, como você disse, relegam isso ao campo do fantástico, do maravilhoso, do sobrenatural. E se a gente for observar esse texto, ele poderia estar sendo escrito absolutamente hoje. Sem dúvida. Embora ele tenha sido escrito lá em apesar, foi bem antes, né? Mas o lançamento da obra foi em 1868, foi quando esse texto, né, chega ao contato das pessoas. Mas o interessante é que a gente consegue contextualizar, é como se ele estivesse sendo escrito hoje, porque a gente ainda percebe que tem muitas pessoas que se mantêm nesse ceticismo, e muito mais aquelas que olham para todas essas transformações que são naturais, que fazem parte de uma lei natural, como algo que está além da capacidade de compreensão delas, por manterem as suas mentalidades ainda um pouco mais restritas, né? Marquinhos. Sim, é interessante essa situação, porque, como o Denis mencionou, a época que é escrita as considerações do Kardec é justamente no ponto do iluminismo, né? Aquele momento de passagem que nós estávamos saindo de um estado muito enraizado em poderes, e um desses poderes era a religião, né? E a ciência estava buscando o seu espaço de apresentar uma nova visão, uma nova abordagem, trazendo mais as questões humanistas, né? Então acabou que isso gerou um embate, né, entre aquele que tem um pensamento mais religioso e o que tem um pensamento mais científico e consequentemente materialista, né? Então é como se isso fosse uma rixazinha que às vezes vai se mantendo e acabou gerando esse efeito, enquanto uns ainda se apegam a crendices, né? Outros, às vezes só por questão de manter a postura dele, nega, tem uma outra perspectiva, justamente porque pela nossa falta de cuidado especial com essas duas coisas que são muito importantes para nós, né? Tanto o pensamento científico quanto o conteúdo religioso, que é cultural também, né? Mas, como a gente percebe, o tempo não aguarda, ele caminha incessantemente, né? Mesmo com esses impasses que a gente se encontra aí. E é interessante que a obra é atualíssima, né? Embora, como disse o Denis e o Marquinhos, escrita há bastante tempo, ela já trata de algo que teve o seu começo lá atrás. A gente entende que isso é gradativo na humanidade. Como nos diz Emmanuel, a natureza não dá saltos, né? Interessante, no item 6
da Gênesis, aqui desse capítulo 18, nesse tempo não se tratará mais de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região ou a um povo ou a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Então Kardec nos coloca aqui, através dos espíritos, que não é mais uma situação localizada, como houveram transformações na nossa sociedade, por exemplo, a Revolução Industrial, tantas outras que estavam localizadas num determinado continente ou num país, né? E agora a gente vê que essa transformação, já dito aqui desde 1868, ela não será mais parcial, mas ela atingiria a humanidade toda, como nós estamos vendo de fato, que é global. Tá? Então é uma situação que nos remete a entender que realmente precisamos criar um modelo de vivência diferente. Não vamos mais voltar ao normal, porque o normal já não estava funcionando. Então, temos que sair daquele raciocínio cíclico de que, passada esta crise, nós vamos voltar à normalidade. A normalidade tal qual nós conhecíamos não existirá mais. Será outra normalidade que nós estaremos construindo. Não se volta atrás depois de uma transformação dessa natureza, né? Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que lhe fazem a maior oposição, nela trabalham com o seu desconhecimento. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes dos da geração presente, que se vê a passo de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje os tempos da Idade Média, com os seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. Então vejam que é não digo uma profecia, mas é de fato uma orientação para a humanidade, que ela entenda que, vindo desde o cristianismo, com a segunda revelação do Cristo, a humanidade já vinha sendo preparada para estabelecer uma postura diferente, mais cristã ou totalmente cristã, onde a fraternidade deveria ser lei a ser cumprida. E aí chegaríamos num tempo de maturação onde essa nova ordem se estabeleceria. E mesmo que alguns não a queiram, não haverá como interrompê-la, porque a geração nova que chegou, os novos espíritos que reencarnaram, trazem consigo esse germe, essa vontade de viver de uma forma diferente, mas de acordo com essa nova era. De resto, cada um sabe o quanto a ordem de coisas atual deixa ainda a desejar. Depois de ter, de alguma sorte, consumido o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem poder ainda, entretanto, defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações que são como o pressentimento de um estado melhor. E é o que a gente sempre fala, né? A humanidade evoluiu muito nas ciências, em todas elas, na tecnologia, mas nós ainda continuávamos frios, distantes, indiferentes, egoístas e de certa forma infelizes. Nunca se teve tantos recursos disponíveis no mundo e nunca tivemos tanta insatisfação. Já nos falava Bezerra de Menezes. Os suicídios, dizíamos na live do domingo anterior, está aí ceifando vidas. A fome, né, o desespero, as guerras, as violências. Então a humanidade pressente e sente no seu íntimo que hoje, para sermos felizes, com toda a tecnologia, as facilidades, os recursos que hoje temos como usufruir, a nossa felicidade não é completa porque a gente não aprendeu a relacionar-se dentro do respeito e do amor. Então a transformação necessária é essa transformação moral, onde cada um de nós vai se estabelecer nessa nova ordem de situação, de coisas que se apresenta, já com esse compromisso, né, de colocar-se como, vamos dizer assim, esse trabalhador da última hora, fazendo a sua
tarefa ou a sua parte, né, nessa nova ordem de coisas que vai se estabelecer. É interessante ouvir isso, Evandro, porque em alguns parágrafos que são anteriores ao item 6, mais especificamente no item 2, ele fala que esse duplo progresso, ele se opera de maneiras diferentes, né? Então, se a gente for observar na atualidade, a gente vai conseguir reconhecer o tanto que hoje a humanidade ela avançou em tecnologia, e nesse sentido demonstrando, né, que houve uma alavanca de progresso, né, físico-material. E agora é chegado o momento, né, da gente fazer também alavancar esse processo moral. E que é interessante também que é pontuado aqui dentro da mensagem que todas essas comoções elas servem como indicadores para demonstrar que talvez a gente tenha avançado já uma parte do caminho, exato, mas que forçosamente a gente tem que avançar sobre o aspecto moral, propriamente dito. Exato. Né? É interessante porque esse paradoxo, né? Você observa o quanto que nós progredimos, a capacidade do ser humano de aproveitar recursos e até mesmo de renová-los, sim. E mesmo assim a gente observa tantas catástrofes, tantas situações tristes na humanidade, né? E a gente observa que um desses fatores é justamente os interesses de quem tem o poder sobre isso, né? Aqueles que produzem a ciência e aqueles que produzem o recurso para que a ciência possa trabalhar, né? É interessante que mais à frente ele como se desse uma informação para nós como que isso vai ser resolvido, né? Que na chegada dessa nova era, o lema da humanidade geral vai ser só um objetivo, né? Todos estarão cada vez mais sintonizados com a vontade de Deus, que é o bem maior. Então os interesses não vão mais se confrontar, e sim vão verter ao mesmo objetivo. E aí a gente vai poder usufruir realmente, de fato, todo esse processo, todas as construções que a gente conseguiu até hoje. E de certa forma a gente entende, né, que é uma comoção, e ele coloca justamente isso no item 7, vejam que interessante. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. A luta inevitável entre as ideias. É interessante que a gente percebe isso, né? Uhum. Como agora as ideias se dividem, né, entre mantermos-nos isolados, como estamos fazendo, graças a Deus, no sentido de manter a saúde e evitar o pico do contágio, e de começar a voltar com velocidade a soltar a economia para que os efeitos econômicos não se façam muito mais sensíveis do que a própria crise de saúde que o coronavírus nos trouxe. Então essa comoção geral, ela se estabelece desde um choque de ideias, como os choques que ocorrem no estado emocional da humanidade, causando medo, e exigindo de cada um esforço extremamente grande, profundo, como o Marquinhos falou. E o resultado disso vai ser se nós conseguirmos vencer esse esforço. Se de fato nos esforçarmos, todos nós enquanto humanos, a primeiro, conciliarmos, muito embora muitos de nós tenhamos posições contrárias, pontos de vista específicos, nós precisamos buscar um consenso que favoreça a retomada sem choques, sem lutas, sem violência. Precisamos entender que os pontos de vista são necessários para que as decisões sejam melhores, porque já diz o ditado, a unanimidade é burra. E independentemente de guardarmos pontos de vista diferentes, o amor precisa se estabelecer e o respeito acima de tudo, para que a gente vença esse estado de coisas sem choques mais violentos dos que já sofremos. Esse é um grande desafio. E o outro, de olhar para o futuro que está logo à frente, já amanhã na segunda-feira, e de fato estabelecer relações comerciais, financeiras diferentes, para que a gente tenha essa criatividade de liberar o fluxo financeiro
independentemente de liberarmos o fluxo de pessoas. Porque no fundo o que precisa circular é o recurso, é o dinheiro que vai nos faltar. E aí podemos usar a inteligência para que o fluxo financeiro seja de fato soltado ou solto aos poucos. Então precisamos vencer essas duas situações. As diferenças que nos separam para buscar as semelhanças que nos unem, e esse compromisso humano global que é um só: vencer a doença, mantermos-nos vivos e caminharmos daqui para frente como de fato irmãos, sem as dissidências, sem as guerras e sem as violências. E ele conclui então, desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido. Mas depende de nós. Será, pois, dessa luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não cataclismos ou catástrofes puramente materiais, como nós imaginávamos lá atrás em 2000, que ia ter uma grande catástrofe, Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, mas as da humanidade. Olha que interessante, Retrata desde 1870 exatamente o que acontece hoje, que não é as entranhas do globo que se agitam com vulcões e terremotos, como queriam alguns ou imaginavam alguns, mas são as entranhas da humanidade, nessa transformação interior do homem que faz com que ele assuma sua posição com H maiúsculo, vencendo o medo, vencendo as distâncias que nos separam dos outros, para que as perturbações sejam de fato temporárias e que a gente restabeleça logo o equilíbrio para começar a renovar a nossa humanidade. Até porque a gente sabe que o nosso planeta ele também está em constante evolução, e essa evolução física, material, química, biológica, a gente conhece até pelo estudo acadêmico que a gente faz, a gente recebe essas informações. A ciência ela é pródiga, em nos mostrar que o planeta passou de vários estágios para estar na condição que ele se encontra hoje, fisicamente falando. Agora, reiterando sempre essa questão, é o momento da nossa transformação, não do planeta em si, mas dos que aqui estão, essa mudança de mentalidade. É interessante esse ponto que você colocou, Ivan, porque realmente é essa discussão, E os que ou ficamos ou saímos para encarar o desafio. Nós não vamos estender aqui quais são as consequências, mas todas as escolhas gerarão consequências, cada uma delas. Mas a gente percebe a dificuldade que nós temos de conversar, É como se até hoje nós ficássemos naquela mesma posição dos sofistas da época de Platão, mais preocupado em defender só a sua posição do que de fato estar aberto ao diálogo. E a gente perde muito com isso, porque se houvesse um campo favorável de fato, as duas opiniões poderiam gerar uma terceira, um fruto dela, que seria muito mais benéfico, tanto para uma conclusão mais eficiente para os dois lados, contendo o avanço da infecção e não prejudicando a gente mais no futuro. E essa situação é interessante porque pode dar a impressão, e de fato, aí teria que ter uma análise mais futura, que nós perdemos um tempo aí, se nós, humanidade, já tivéssemos construído essas relações de uma forma diferente, com menos injustiças sociais, onde sobra muito para alguns, a gente vê aí as disparidades que existem na distribuição de renda, mas independentemente disso, dessas disparidades, entender que se nós tivéssemos agido de forma diferente, pode ser que não estaríamos tão à mercê deste vírus, Quem sabe a saúde mundial não estaria mais preparada, dentro de uma coordenação global onde todos somos irmãos, como agora tem acontecido em alguns grupos. Eu tenho ficado impressionado como alguns de nós temos conseguido em tão pouco tempo, em alguns grupos, organizar ações dentro da comunidade, claro que é uma comunidade pequena como Passos, razoavelmente, não tão pequena, mas a gente percebe que isso poderia ter sido feito antes.
Nós, enquanto humanidade, poderíamos ter tido essas relações de aproximação com uma rapidez muito maior, onde um continente ou uma cidade ou um país tem muito mais condições, de repente, de auxiliar os outros em condições menos favorecidas, mas com mais velocidade, uma resposta muito mais rápida, porque já era previsto há 4 anos atrás que essa pandemia poderia acontecer. Os filmes retratam isso há quanto tempo? E nós, dependendo da análise que se faz enquanto humanidade, escolhemos prioritariamente direcionar recursos, por exemplo, para a indústria bélica, não é verdade? Sim. Para outras situações que a princípio traria mais recursos econômicos, e não direcionamos recursos e inteligência, porque é inteligência, para situações como essa, muito provavelmente porque não teria retorno financeiro. Então é muito importante nós entendermos o quanto que nós, humanidade, agora temos um dever de casa que não foi feito, que se acumulou na nossa mesa, que está agora à nossa frente, dentro de uma situação mais caótica. Por quê? Porque agora precipitou-se uma situação e nós não temos mais tempo para pensar no que fazer, mas temos que agir a toque de caixa. Então a importância de, a partir de agora, aprendermos essa lição e entendermos que não existe vida isolada. Não adianta eu pensar em mim, como pensam alguns egoístas, me encher de álcool gel em casa. O outro vai ser contaminado e ele me contamina. O que adianta eu ter? O outro também tem que ter, para que ele também não seja um foco de contágio. Nós vamos perceber que as coisas estão no ar. Então não adianta eu me enclausurar num bunker aí, dentro de uma situação, sabendo que eu preciso do outro para tudo. Nós somos uma sociedade compartilhada. Isso já está claro. E a partir de agora a gente tem que viver de acordo. E é interessante, Evandro, que o benfeitor aqui, que traz uma mensagem, que assina como Arago, ele começa a narrativa dele falando que toda essa comoção, ela causa os seus desdobramentos, ela não fica nem circunscrita ao planeta Terra, porque tudo isso que nós estamos vivenciando, ela pode gerar influências a nível de sistema planetário, ou seja, todo o nosso sistema, por toda essa transformação pela qual a Terra está passando, ele pode se ressentir dela. E eu achei um trecho interessante aqui, que é bastante dentro do contexto, que é o seguinte: a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que maltratam de maneira geral as plantas, animais e os homens. Essas doenças, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele ou força pela necessidade à procura dos meios de combatê-las e a descoberta das leis da natureza. Mas a matéria orgânica reage, por sua vez, sobre o espírito. Este, pelo seu contato e a sua ligação íntima com elementos materiais, sofre também influências que modificam as suas disposições, sem, entretanto, tirar-lhe o seu livre-arbítrio, superexcitam ou abrandam a sua atividade, e por isso mesmo contribuem para o seu desenvolvimento. Então, Microfone, diminuiu o som do microfone. Só estamos ajustando o som ali do YouTube. Vamos ver. Então, mais uma vez reportamos, aquela mensagem do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Desde que nós consigamos adquirir essa postura de enxergar que essa doença, todas as situações que ela causa, podem servir de estímulo para a nossa inteligência, como você bem enfatizou, já estão servindo, porque ela faz com que nós nos movimentemos, com que nós saiamos dos nossos círculos restritos ali, para começar a estabelecer essas conexões. É um desafio, importantes, É um desafio. Mas é interessante, porque isso revela assim, o estado de infantilidade que nós nos encontramos ainda, Porque olha como o conhecimento é libertador. No item 4, eu separei um pedacinho que ele fala assim:
Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais isolados, que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é circunscrita. Se lhes pudéssemos abranger o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. É tão interessante porque olha como que nós estamos tratando essa situação desse vírus, né? E a gente esquece dos vários reinos da natureza e que são seres vivos. E é de conhecimento nosso, desde Darwin, que a nossa humanidade passaria por relações assim com micróbios a todo momento. Onde há aglomeração de pessoas, há sempre essa relação dinâmica entre o micro-organismo e o macro-organismo, né? E a gente encara isso como um caos, como uma tristeza, como se fosse algo que seja uma punição, como se fosse uma catástrofe terrível, né? E a gente tem conhecimento, já poderia, como você mencionou, nos antecipar a todo esse momento, né? Mas preferimos o quê? Nos manter omissos e negar tudo isso que a gente tem como conhecimento, como recurso que poderia ser muito aproveitado há muito tempo. Foi bem que você colocou, alguns ainda têm essa visão equivocada de ser um castigo, né? Como se Deus fosse um castigador e não fosse Pai que nos ama. Então os reflexos que colhemos hoje, eles são resultado dos nossos plantios. A gente já estudou muito isso aqui sobre a justiça divina e a gente entende que aquilo que estamos colhendo agora são justamente as consequências dos próprios atos da humanidade. Nós somos displicentes lá atrás com algumas situações? Fomos. Agora está aí o reflexo da displicência. Nós somos omissos em algumas situações? Fomos. Agora está o resultado da nossa omissão. Nós somos ambiciosos financeiramente falando e priorizamos o ter, as coisas, o dinheiro? Priorizamos. Modelo de sucesso da humanidade ainda é a pessoa rica, bem posicionada, com status social. A mulher de sucesso é sempre linda, maravilhosa, com uma plástica perfeita. Então, de certa forma, nós criamos modelos fantasiosos de sucesso, de homem, de mulheres que são os nossos super-heróis, e esquecemos que de fato a vida é como ela é e que nós não precisamos desses adornos, né, dessas medalhas para colocar em nós méritos que já temos, ou de nos trazer valores que possuímos, não pelas aparências e pelo jogo de sombras, mas pela nossa essência, pelo nosso valor profundo. Nós sempre falamos isso foi omitido durante muito tempo? Foi. Agora pagamos um alto preço. E precisamos o quê? Deixar para trás as questões relacionadas à culpa, de quem é culpa, de quem não é culpa, se é castigo, não é castigo, que não é nada disso. É uma colheita que se apresenta e nós agora temos que ser maduros o suficiente para colher e para entender que é o reflexo do que fizemos ontem. Não queremos mais isso para nós? Não, então vamos agir diferente. Vamos começar a olhar para esse entorno com a inteligência que foi colocada aqui e entender que o desafio agora é nosso e nós vamos vencê-lo conjuntamente, fazendo coisas que deixamos de fazer lá atrás. E não sair de novo para uma fuga, colocar isso nas costas de alguém, ou querer crucificar alguém, como sempre fizemos. Agora é o momento de termos maturidade para enfrentar e entender que é o reflexo das nossas ações. Vamos passar por isso? Vamos. Precisamos atingir o reequilíbrio logo à frente? Precisamos. De quem depende? De cada um de nós. Achei interessante o que ele coloca aqui no item 13, pulando um pouquinho. A marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras, como dissemos, uma gradual, lenta, que vai considerando-se as épocas aproximadas, que se traduzem por melhorias sucessivas nos costumes, nas leis, nos usos, que quase não percebemos senão com o tempo, como as mudanças que as correntes de água trazem para a superfície do globo. Isso nós vivenciamos sempre. Só que existem outro tipo de mudanças, que são as que nós vivemos agora. E olha que interessante que ele coloca aqui. A outra se processa por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhante a de uma torrente rompendo os diques, e que a fazem atravessar em alguns anos o espaço que ela levaria séculos para percorrer. É então um cataclismo moral que engole em alguns instantes as instituições do passado, e às quais sucede uma nova ordem de coisas que se assentam pouco a pouco à medida que a calma se restabelece em definitivo. Então a gente entende que certas situações não vão voltar. É o que a gente diz. É o fim do mundo? Sim, do velho mundo. Um velho mundo de concepções equivocadas. Então o novo mundo está à nossa frente.
precisamos atravessar essa ponte, abandonar a margem que já não nos serve mais e avançar para a margem do futuro que nos aguarda enquanto humanidade mais amadurecida. Sim. E é interessante que lá no Evangelho tem uma mensagem que também faz referência, né, a essa transformação, essa, entre aspas, destruição do velho mundo. E um fato interessante que a gente deveria ter bastante claro nas nossas cabeças: aqueles que se manterem de uma maneira teimosa, né, em ficar presos a esse velho mundo, vai ruir junto com ele. Infelizmente, a onda vai vir e com certeza essas pessoas que se mantêm arraigadas a essas velhas ideias, essas velhas concepções, essas velhas posturas, felizmente vai ser tragada junto com esse velho mundo, né? Segundo a mensagem é dito lá, pro nada. Eu acho que isso é muito, muito importante, muito vital, porque ele deixa bem claro nessa introdução de que o que está sendo transformado é o mundo psíquico. Sim. Então isso tem que ser muito claro, porque vai fazer toda a diferença da forma que nós vamos atuar a partir de então, né? Porque enquanto nós observarmos que essa explosão viral, o problema é a explosão viral, nós não mudaremos o que nós precisamos mudar, né? Porque voltando ao item 7, eu acho que precisa ficar muito claro que ele fala aqui, ó: os cataclismos gerais foram consequências do estado de formação de terra e hoje não são mais entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade, como você falou. E voltando um pouquinho, uma parte que fala, é bem claro assim, ó: essa transição vai ser o seguinte: os que não poderão se manter aqui no globo os endurecidos de coração, porque causarão neles perturbações. O campo psíquico do planeta está mudando, né? E eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque o que nós estamos escolhendo não é o vírus. Nós estamos escolhendo o que? A nossa falta de habilidade em organização humana, de higienização pessoal, de cuidado com o próximo, com as vias que nós circulamos, com o espaço público que nós aproveitamos. Isso precisa ser muito claro, porque senão a gente vai ficar correndo atrás de inimigos ilusórios ainda. E essa, traduzindo, né, o quanto que é importante nós entendermos que nós não vamos mais aceitar antigos hábitos, né? A gente percebe agora com essas questões que envolveram aí alguns egoístas, né, que vão lá e enchem carrinho de supermercado. Então, isso já começa no geral, as pessoas já não aceitam isso. Já percebem que é um novo estado de coisas que tem que acontecer. A humanidade precisa se estabelecer de uma forma mais madura. E independentemente de ter feito ou não feito lá atrás o que precisava, o momento agora é de aproveitar aquilo que fizemos, as coisas boas, né, a evolução que atingimos, principalmente a tecnológica, e usar como estamos usando a tecnologia a nosso favor, para aproximar pessoas e buscar soluções rápidas. Então, a humanidade de fato precisa se estabelecer em uma nova ordem. Aqui ele dá uma sequência, e é bem interessante a gente poder olhar para esses dois mundos, né? Um que se abate, vamos dizer assim, que vai estar em ruínas, e outro que se levanta, né? Aquele que viver bastante tempo para abarcar as duas vertentes, a nova fase, parecerá que um mundo novo haja saído das ruínas do antigo. É interessante isso. E é de fato o que já prevíamos, né? O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudando. É que com efeito, homens novos ou mais regenerados surgiram. As ideias trazidas pela geração que se extingue deram lugar às ideias novas da geração que se levanta. Isso é uma coisa óbvia, que, como eu disse aqui, sempre aconteceu. O novo chegou. Você falou aí do iluminismo, né? Sempre vem uma geração e traz novidades. A mudança radical agora é que é global e que é definitiva no sentido que não haverá retrocesso. Não será mais cíclico, trazendo coisas do ontem, mas será apenas cíclico no sentido de ir, né, para o futuro sem retrocesso e de uma forma global. Ele coloca aqui, só para contextualizar: a humanidade tornou-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas.
ela compreende o vazio das ideias como que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade. É o que falávamos, né? A insuficiência de suas instituições para a sua felicidade. Não encontra mais no estado das coisas as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso ela sacode os seus coeiros e se lança, impelida por uma força irresistível para limites desconhecidos, à descoberta de novos horizontes menos limitados. Então isso já estava previsto. Como nós não fizemos pelo bem, tivemos aí mais de 1000 anos ou 1000 anos para fazer isso, tem que vir um vírus para se estabelecer no planeta todo, para que a humanidade se recolha, entre para dentro da sua casa íntima, porque não adianta ficar recluso em casa se você não entrar para dentro da sua casa íntima. O momento pede reflexão para que a gente possa entender isso. Exatamente isso que tínhamos que ter tido feito. Não fizemos, vamos fazer agora. Porque aquilo que até ontem tínhamos não nos dá mais satisfação e felicidade. É um desses períodos de transformação ou querendo-se de crescimento moral que a humanidade chegou. Da adolescência ela passa à idade viril. O passado não pode mais bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se contenta mais com ilusões e prestígios. É preciso, a sua razão madura, alimentos mais substanciosos. O presente é muito efêmero. Ela sente que o seu destino é muito mais vasto e que a vida corpórea é muito restrita para encerrá-la por inteiro. Por isso ela mergulha seus olhares no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e aurir uma consoladora segurança. Interessante que ele coloca exatamente isso, né? Estamos buscando. Precisou do vírus, que ainda temos alguns dias pela frente, nebulosos, para que a gente pudesse entender a gravidade do momento, no sentido de que amanhã nós precisamos buscar esse reequilíbrio em uma nova etapa, numa nova ordem de coisas. Ele se torna, né, esse indicador de que nós não somos mais espíritos infantis, já atingimos uma maioridade, né, espiritual, e como ele bem colocou aqui, as nossas necessidades são outras agora. Porque enquanto espíritos mais maduros, a gente não pode manter as mesmas necessidades que tínhamos enquanto espíritos mais infantis, mais primitivos, porque nós avançamos. E se a gente for observar todas essas transições naturais pelas quais a gente passa, e eu digo biologicamente, elas trazem, né, as suas situações de conflito. É só você observar uma criança, um pré-adolescente que está entrando, né, nessa fase de adolescência, por todas as transformações, por todos os conflitos que ele passa, que ele experimenta. É tudo muito claro, é tudo muito nítido, né, para a gente perceber. Por quê? A gente faz parte da nossa natureza. A gente não somos seres à bem, parte e os tempos foram chegados, né? Nós estamos como se estivéssemos naquela situação em que o fruto está maduro. Exatamente. Se não for colhido, ele vai cair e apodrecer. Exatamente. Então, por isso que é essa urgência, né? A humanidade estava, entre aspas, aí amassando barro, né? Andando em ciclos, estava aí perdendo um tempo precioso, já numa maturidade, todo mundo com aquela ânsia de entender que as coisas não estavam funcionando como deveria. O fruto maduro, aí precisa então uma precipitação, um vírus para todo mundo acordar. Gente, vamos colher esse fruto, vamos fazer essa transformação, porque chegou o momento, é agora. A gente não pode esperar, porque senão passa da hora, e aí a gente vai colher mais sofrimento. Então precisamos entender que os tempos que nós tanto aguardávamos chegaram.
Sim, e ouvindo isso, Evandro, eu me lembro, sempre vem à mente a postura de Jesus, né? O quanto que a maturidade espiritual é essencial. E uma coisa que às vezes não fica convicto nas pessoas é que maturidade espiritual é a educação do espírito. E isso exige labor, exige atividade, porque da mesma forma que você observa um jovem, ele amadureceu e aproveitando ou não, apreendendo ou não as lições, ele vai ser desafiado para esses novos chamados que ele vai ter, né? Então a gente pensa em Jesus, o quanto que ele tinha aquela grande capacidade de observar que um quadro que para nós é algo catastrófico, terrível e nos traz explosões de desespero, de tristeza e angústia, ele conseguia ver oportunidades extraordinárias ali. Não como que a gente vê hoje, pessoas ambiciosas que aproveitam um caos para se beneficiar financeiramente. Não, aquela visão extraordinária de líder, né, o real líder, de explorar aquela situação para fazer emergir tantas coisas positivas. Porque nós ficamos nesses embates, discussões, e às vezes pode parecer muito distante essas nossas conversas, pode parecer muito coisas assim, anedotas, né? Mas é só observar, né? Tem irmãos nossos que já fizeram um bom trabalho nessa questão do trato entre eles, que estão passando por essa situação viral sem a necessidade de tanta contenção social como nós. Então não é algo longe que a gente precisava elaborar, é só observar. É só a gente ver aqueles que já fizeram, não precisamos citar nomes, mas a gente pode aprender com eles. E mesmo assim nós temos essa dificuldade, né? Mesmo nós temos dificuldade. É muito importante isso, porque está ao nosso alcance, sempre esteve. E essa introspecção, esse valor, né, a fortaleza íntima, o espírito, a essência, que a gente sempre conversa em nossos estudos, que era a tônica do mestre, né, em valorizar o homem, a mulher, a criança, no brilho a sua luz, né, cada um segundo as suas obras, amai o próximo como a si mesmo. Então o evangelho a gente entendeu de forma errada, talvez lá atrás, como uma prática religiosa distanciada da vida, quando na verdade sabemos nós que a conduta cristã é algo a ser estabelecida na nossa existência, no coração. Então isso que faltou para grande parte da humanidade. E olha o que ele coloca aqui no item 17, é justamente isso, que eu considero que é, né, a pedra angular aí, o toque final, que a gente tem que estar direcionando para o final aí, né? A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável, e esta base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se atiram pedra porque se anamatizam uns aos outros, mantêm o antagonismo, mas sim aquela fé de princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e vão se estender as mãos. Então acho que esse é o grande objetivo que precisa ser vencido agora, que é nos dar as mãos, independentemente do que fizemos, das crenças que construímos. É um momento de união, onde nós entendemos que o outro é de fato o nosso irmão e nós precisamos inseri-lo na nova ordem de coisas que estaremos passando. E aí a figura do mestre, como nos fala o Marquinhos, é fundamental como nosso guia e modelo, para que nós possamos nos mirar, né, neste mestre, que a gente entenda o quanto é importante para a humanidade reconhecê-lo dentro daquilo que ele propôs para cada um de nós, desde o amor, a fraternidade, a justiça, a verdade, a lealdade, a amizade, né, que são os princípios fundamentais da vida, que devem ser colocados agora acima dos interesses individuais, das ambições,
do egoísmo, das vaidades. Chegou o momento, como dissemos, né, da nossa maturidade, para de fato estabelecer entre nós uma relação sadia em todos os aspectos. Não haverá no futuro vírus que nos contamine, desde que nós estejamos de fato vivendo como precisamos viver. É isso? Mais algumas citações? Acho que, só pegando um gancho nisso que vocês comentaram, né? Eu tenho essa ideia particular de que o processo regenerativo da humanidade, ele começa exatamente com a vinda, né, de Jesus, a encarnação dele no meio de nós, para trazer o único remédio, né, capaz de fazer essa transformação. Porque se a gente for pensar na etimologia da palavra regeneração, é você substituir uma célula malsã por uma que esteja boa, saudável. Então ele traz através do seu evangelho esse remédio que vai fazer a transformação, a regeneração da mentalidade, do espírito humano, né? E às vezes as doses que a gente tem que consumir, elas são amargas. Elas não são fáceis de serem tragadas, mas que são necessárias, porque é o remédio certo para fazer essa transformação. Não podemos fugir dele, né? Não tem como. E eu acho que eu poderia também deixar de contribuição para a conclusão, ressaltar aquilo que você colocou para nós no grupo, uma mensagem que você colocou algumas semanas sobre o cuidado com a nossa intimidade, porque para nós espíritas e espiritualistas, e o capítulo deixou muito claro a importância que é o mundo psíquico, o campo psíquico, e o quanto nós precisamos cuidar dele, porque o temor daqueles que estudam a humanidade serão as repercussões psicológicas. Então nós precisamos cuidar muito bem deles. E uma coisa que ajuda muito a nós a manter a saúde psíquica é justamente sempre regular a forma que enxergamos o estado atual. Sempre fugir das alarmações, calamidades, terrores, e buscar busca as coisas boas, né? Porque embora estejamos passando por epidemias, sabemos o que a Europa está passando na situação, mas olha que interessante, vários núcleos de potencial extraordinário científico, de pesquisas médicas, com essa situação calamitosa, estão trabalhando junto. Olha, imagina só o que isso vai sair, não vai sair só a conclusão para essa situação. Quanta coisa isso não vai chegar para nós, né? Quantas pessoas já não estão se movimentando para achar novas alternativas, novas oportunidades para resolver esse problema. Então, sintonizar nessas frequências vai nutrir o nosso campo mental e que vai nos preservar de muitas outras infecções que não são as físicas, mas são as infecções mentais, que podem ser muito mais prejudiciais do que o próprio vírus. E aí fica bem tão consolidado, né, bem evidente em nossas mentes a importância de mantermos essa união. Passado o desespero, não voltar à normalidade no sentido de que podemos voltar aos antigos hábitos, não. Aproveitar, como disse o Marcos, o Denis, essa união que estamos fazendo agora para vencer um mal comum e permanecer unidos enquanto humanidade, vencendo os outros desafios e mantendo essa fortaleza íntima. Nós temos que ter essa fé, essa crença. Deus é Pai, Ele quer o nosso bem. Então basta que nós queiramos também. Então a gente agradece a todos, né? Principalmente aí a Bruna e o Daniel, que nos auxiliaram com a tecnologia. Acho que talvez alguns canais ficaram não muito bons, mas o vídeo está gravado e vai ser repassado em breve para o canal lá da Associação Espírita Caritas. Então quem quiser também entra em contato, a gente vai fazendo circular depois os vídeos. Então obrigado a todos, né? Boa noite, que o Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja.